Olá, alunas e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa aula de hoje. Dando continuidade às reações orgânicas, nós vamos estudar as reações com o composto de Grignard. Antes de iniciarmos esse assunto propriamente dito dessas reações, primeiramente eu gostaria de apresentar para você o que é um composto de Grignard, né? Aqui nós temos um haleto orgânico que vai reagir com o magnésio metálico. E por diferença de eletronegatividade, o magnésio, que é um átomo eletropositivo por se tratar de um metal, ele é atraído pelo átomo de cloro, que é um halogênio, que por sua vez ele é eletronegativo. Então, cargas com sinais opostos se atraem, né? Então, como o magnésio é eletropositivo, então ele vai atrair o átomo de cloro, que é eletronegativo, formando um composto misto, né, que apresenta aqui uma ligação iônica entre o metal e o ametal, e aqui nós temos uma ligação covalente. Então esse composto que é o chamado composto de Grignard, tá? Ele é chamado de devido à presença do cloro nesta molécula, nós chamamos ele de cloreto de metil, correspondente ao carbono que está ligado na cadeia, né, que é o radical metil. Só lembrando a todos que aqui ele o composto na qual ele foi originado é o cloreto de metila, né? Na nomenclatura usual, cloreto de metila, ou também ele pode ser chamado de clorometano. E aí o cloreto de metila reagirá com o magnésio metálico, formando então o cloreto de metil magnésio. Depois eu tenho que colocar, depois do cloreto de metil, o nome do metal, que é o magnésio, que é o nome desse composto. Cloreto de metil magnésio. Esse é o chamado de composto de Grignard. E o que eu faço com esse composto de Grignard? Nós vamos pegar esse composto de Grignard, vamos reagir ele com aldeídos e cetonas para a obtenção de álcoois. Eu vou fazer aqui 3 reações para vocês identificarem o que vai acontecer aqui. Tá? Primeiramente, nós vamos pegar o composto de Grignard, esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é o cloreto de metil magnésio, e vou reagir ele com esse aldeído, que é o aldeído fórmico ou metanal. Olha só o que vai acontecer. A sequência de eventos é a seguinte. Primeiramente, aqui nós temos uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, e vai haver um rearranjo dessa ligação dupla, ou seja, esse rearranjo faz com que a ligação π da ligação dupla seja deslocalizada para o átomo de oxigênio, que ao receber essa ligação π ficará com um par de elétrons livres proveniente da ligação π. Já o carbono, por sua vez, que perdeu o par de elétrons da ligação π, ele se transforma num carbocátion, ou seja, num átomo de carbono que tem falta de elétrons, por conta da ligação π ter sido deslocalizada para o átomo de oxigênio. Sempre vai acontecer esse evento, a deslocalização da ligação π. Agora, o átomo de carbono aqui ele tem uma carga negativa em relação ao átomo de magnésio, que é um metal, né? E o metal, por sua vez, tem carga positiva. Bom, agora vai haver o seguinte efeito aqui: cargas com sinais opostos se atraem, né? Então, nesse caso especificamente, o átomo de magnésio, que por sua vez está combinado ao cloro com carga negativa, ele vai ser atraído pelo átomo de oxigênio, que tem a carga negativa. Em contrapartida, esse átomo de carbono, que tem a carga negativa, liga-se ao carbocátion, que é aquele carbono que tem falta de elétrons.
Lembre-se que o que eu estou fazendo agora é simplesmente utilizando o seguinte critério: cargas com sinais opostos se atraem. Eu estou colocando esse carbono que veio do composto de Grignard com uma cor diferente para que vocês possam visualizar aonde que esse carbono vai parar. Então aqui nós temos o hidrogênio, o carbono, tá? Aqui nós teremos então o outro hidrogênio que nós já tínhamos aqui da própria molécula, e agora aqui do lado direito nós teremos a presença do metil proveniente do composto de Grignard. Agora, esse grupo aqui, que é o magnésio que está ligado ao cloro, eu vou colocá-lo aqui com uma cor diferente para que vocês enxerguem aonde é que ele vai parar. Vou colocar ele com essa cor verde aqui e observe onde que esse grupo para. Aqui nós temos o oxigênio, se lembram, né? Esse oxigênio da carbonila, ele tem uma carga negativa, lembra, né? Carga negativa por conta da deslocalização do elétron da ligação π. Aí, como ele tem uma carga negativa, acabou se ligando ao átomo de magnésio ligado ao cloro, que veio, por sua vez, do composto de Grignard. Essa reação de adição do composto de Grignard, ela vai ocorrer com uma subsequente hidrólise. Hidrólise significa que agora, depois da adição do composto de Grignard ao aldeído, vai ocorrer a hidrólise, que é a reação com água. A água, vocês sabem que ela é constituída pelas cargas. O hidrogênio, a carga positiva, H+, e a hidroxila, a carga negativa, o H-. E mais uma vez, cargas com sinais opostos se atraem. Notem que nesse caso aqui especificamente, esse composto de Grignard aqui, que foi anexado, que foi adicionado a carbonila, ele tem juntando a carga do magnésio, que é +2, com a carga do cloreto, que é -1, a carga total é +1. Cargas com sinais, né, opostos se atraem. +1 com -1 dá 0. Agora, a água vai hidrolisar esse composto da seguinte maneira: esse grupo com a carga positiva liga-se à hidroxila da água. Em consequência, o hidrogênio da água vai substituir esse composto de Grignard ligando-se à hidroxila. No final das contas, o que aconteceu foi isso daqui, ó. Aconteceu que aquele aldeído, ele acabou se transformando num álcool, exatamente. Mais especificamente, aquele aldeído chamado de metanal, ele foi transformado em um álcool primário. Álcool primário é aquele álcool na qual a hidroxila está ligada a um carbono primário. Além do álcool primário, que é o produto principal dessa reação, também foi obtido um produto inorgânico aqui, proveniente da combinação desses grupos aqui, que é o magnésio cloro ligado à hidroxila que veio da água. Então nós temos o magnésio, a hidroxila que veio da água e o íon cloreto, o hidroxicloreto de magnésio. Mas o produto principal desse processo está aqui, senhores e senhoritas. A adição do composto de Grignard a um aldeído metanal origina o álcool primário. Note que o carbono do composto de Grignard ele é adicionado e, consequentemente, ocorre um aumento do tamanho da cadeia carbônica. Agora eu vou fazer para vocês uma reação do etanol com o composto de Grignard. Muito bem, agora eu vou repetir o processo a fim de que vocês possam se familiarizar. Primeira coisa que vai ocorrer é o rearranjo da ligação π. Rearranjo da ligação π significa que ela vai se deslocalizar, ela vai mudar a sua posição. Ela passa para o átomo de oxigênio, que fica com a carga negativa, e o carbono, que perdeu
a ligação π ficou com a carga positiva por sua vez. Aqui nós temos o cloreto de metilmagnésio e o carbono, ele é mais eletronegativo que o magnésio, que é um metal, então o radical metil tem carga negativa em relação a esse grupo. O cloreto de magnésio, né, que tem carga mais 2 com menos 1, total dá mais 1. E agora, depois desse evento, cargas com sinais opostos se atraem, né? Esse grupo que tem carga positiva liga-se ao átomo de oxigênio e o radical metil, por sua vez, ele acaba se ligando ao carbocátio aqui, a esse carbono com carga positiva. Então agora vamos deduzir o que vai acontecer. Qual é o produto formado dessa reação? Muito bem, observem. Então eu vou pegar primeiramente a cadeia proveniente do etanol, né? E observe que essa cadeia do etanol, ela tem 2 átomos de carbono e ela se preserva aqui, ó, com 2 átomos de carbono. Agora, aqui do lado direito eu vou colocar o radical metil proveniente do composto de Grignard. Eu estou colocando ele com uma cor diferente para que vocês possam visualizar aonde que esses grupos vão parar. Aqui nós temos o oxigênio, né? E mais uma vez eu vou colocar aqui o cloreto de magnésio proveniente do composto de Grignard, para vocês enxergarem aonde que ele vai parar. Aqui, ó, cargas com sinais opostos se atraem, né? Então esse cloreto ligado ao magnésio, ele possui uma carga no conjunto da obra aqui positiva, e o oxigênio tem carga negativa, certo? Agora, posteriormente, depois dessa adição do composto de Grignard, a carbonila do aldeído, agora esse composto vai ser submetido a uma hidrólise. Hidrólise significa que a água vai reagir com o composto de Grignard com o mesmo raciocínio dos casos anteriores, ou seja, cargas com sinais opostos se atraem, né? A água tem os íons H+, e o H-, né? Então olha o que vai acontecer. Esse conjunto que tem uma carga positiva liga-se à hidroxila da água, formando o composto inorgânico, e o hidrogênio da água liga-se ao oxigênio. E aí o produto principal obtido dessa reação de adição de um composto de Grignard a um etanol, né? Nós teremos como produto desta reação um álcool. Que tipo de álcool foi obtido desta reação? Resposta: foi obtido um álcool secundário. Só para lembrá-los que um álcool secundário, ele é aquele composto que tem uma hidroxila ligada diretamente a um carbono secundário. Então, vamos lembrar a todos mais uma vez que quando eu faço adição de um composto de Grignard a um metanol, né, nós teremos, nesse caso, um álcool primário. E ao fazermos a adição do composto de Grignard ao etanol, nós teremos a formação de um álcool secundário, mais aquele produto inorgânico, ok? Agora, por último, eu quero apresentar para vocês a adição do composto de Grignard a uma cetona, por exemplo, a propanona. Ok, mais uma vez então, primeiro vamos colocar o rearranjo da ligação π da carbonila. A ligação π ela é deslocalizada e passa a estar localizada no oxigênio, que vai ficar com um par de elétrons da ligação π, por isso ele fica com a carga negativa. O carbono, por sua vez, que acaba ficando sem o par de elétrons, se transforma no carbocátion. Aí nós temos aqui o carbono em relação a esse grupo que tem uma carga positiva porque o magnésio é mais 2 e o cloro é menos 1, e 2 com menos 1 dá mais 1.
E então, em relação a esse grupo, o radical metil é eletronegativo e a carga dele é negativa. Agora que eu descobri as cargas, agora eu vou aplicar cargas com sinais opostos se atraem. Esse magnésio ligado ao cloro liga-se ao oxigênio da carbonila e, consequentemente, o radical metil combina-se ao carbocátion. Notem, olha onde que vai parar o carbono do composto de Grignard, né? Observem. Então nós temos aqui o CH3, o carbono, o outro carbono CH3 que já estava da cadeia da cetona, e agora esse carbono que eu estou colocando em vermelho, esse aqui veio do composto de Grignard, tá? E aqui nós temos o oxigênio, tá? Esse oxigênio ele tem a carga negativa, vocês sabem disso, e por ele ter essa carga negativa, ele acabou atraindo esse conjunto que é o magnésio ligado ao cloro, proveniente do composto de Grignard, né? As cargas aqui são o oxigênio negativo e esse conjunto carga positiva, né? Agora, para finalizar, esse composto é submetido a uma hidrólise. A reação com água faz com que também cargas com sinais opostos se atraiam. Os íons da água são o H+ e o H-, e cargas opostas vão se atrair da seguinte maneira: o hidrogênio da água liga-se ao oxigênio e esse cloreto e o magnésio liga-se à hidroxila. Mas o que nos interessa, que todos devem tomar conhecimento, é que quando eu fizer a adição de um composto de Grignard a uma cetona, qual é o produto formado desta adição? Resposta: o produto formado é um álcool terciário, certo? Álcool terciário é obtido a partir da adição de um composto de Grignard a uma cetona. Álcool secundário é obtido a partir da adição de um composto de Grignard ao etanol. E um álcool primário é obtido a partir da adição do composto de Grignard ao metanol, desculpe. Aqui está o fundamento teórico da reação de obtenção de álcoois através da adição do composto de Grignard com aldeídos e cetonas. Ok? Essa é a conclusão final, portanto. Metanol mais composto de Grignard tem como resultado álcool primário, etanol com composto de Grignard vai originar álcool secundário e finalmente a cetona com composto de Grignard origina álcool terciário. Esse é o resumo referente à apresentação das reações de adição de compostos de Grignard a metanol da álcool primário, composto de Grignard mais etanol da álcool secundário e com acetona da álcool terciário. Para finalizar essa aula, eu quero fazer duas reações, mas com compostos diferentes que não são aldeídos e nem cetonas, como eu acabei de fazer nos casos anteriores, mas aqui eu vou agora reagir um composto de Grignard com um gás carbônico e depois um composto de Grignard com um haleto orgânico, que isso também pode eventualmente aparecer nos exercícios. Bom, aqui nós temos duas carbonilas, não é? Então, uma das carbonilas que tem a ligação π, vai ocorrer o rearranjo dessa ligação π, sendo que ela é deslocalizada
e fica localizada no oxigênio, por isso ele fica com a carga negativa, e o carbono, por sua vez, que ficou sem a ligação π, ficará com a carga positiva. Aqui, como nós já temos o conhecimento, esse grupo magnésio ligado ao cloro tem a carga positiva e o carbono ele tem a carga negativa. Agora, cargas com sinais opostos, elas se atraem, né? Então, esse metil aqui, que tem carga negativa, vai se ligar ao carbocático, esse carbono que ficou com a carga positiva, e esse grupamento que tem magnésio cloro com a carga positiva, vai se ligar ao átomo de oxigênio. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Muito bom. Então, nós temos aqui esse metil, que veio do composto de Grignard, que eu vou colocá-lo aqui, só para você ver pela coloração diferente aonde que esse grupo foi parar. Ele foi parar aqui ligado ao carbono. Esse carbono ele tinha duas carbonilas, uma permaneceu no composto e a outra carbonila ela teve o átomo de oxigênio rearranjado com a ligação π, que ficou com a carga negativa, que depois acabou se ligando ao conjunto que é o magnésio ligado ao cloro. Aí, como nós já treinamos isso 3 oportunidades nos casos anteriores, com aldeído e com cetona, que o raciocínio é o mesmo, né? Agora esse composto ele será submetido a uma hidrólise. E nessa hidrólise, mais uma vez, cargas com sinais opostos, elas se atraem, né? Então, esse magnésio ligado ao cloro combina-se a hidroxila da água e o oxigênio, por sua vez, o hidrogênio da água vai se ligar a esse oxigênio com a carga negativa e no final, então, qual é o produto da reação de adição do composto de Grignard ao gás carbônico, ao CO2? A resposta é: a adição do composto de Grignard ao gás carbônico formou o ácido acético. Ou seja, eu posso também fazer a adição do composto de Grignard ao gás carbônico e o produto dessa adição é um ácido carboxílico, mais especificamente o famosíssimo e conhecido por todos vocês como ácido acético. Mas aquele produto inorgânico que é o hidroxicloreto de magnésio, certo? Vou fazer aqui mais um exemplo através dessa observação de número 2. O composto de Grignard agora vai reagir com um haleto orgânico, o cloreto de metilo ou clorometano. Aqui, por diferença de eletronegatividade, o cloro é mais eletronegativo que o metil, então o cloro tem carga negativa e o carbono carga positiva. Aqui, como nós já sabemos, o conjunto de magnésio com cloro, a carga é mais 1, e o metil, em relação a esse grupo, a carga dele é negativa aqui. Agora, as cargas com sinais opostos se atraem, e nesse caso especificamente, o cloreto vai se combinar a estes conjunto que é o cloreto ligado ao magnésio, e o metil, por sua vez, combina-se ao outro radical metil. Mas tem um radical metil com falta de elétrons e outro radical metil com excesso de elétrons. E logo, esses dois radicais metil unem-se entre si através de uma ligação covalente. E aí você tem desse haleto orgânico com adição de um composto de Grignard, ele acabou originando um hidrocarboneto. E o hidrocarboneto tem o número de átomos de carbono, sendo constituído uma parte que veio do haleto orgânico e a outra parte da cadeia carbônica que veio do composto de Grignard. Essa adição de composto de Grignard através de um haleto orgânico pode originar
um hidrocarboneto da série dos alcanos. Agora que eu fiz para vocês aqui a apresentação desse tema, o que é um composto de Grignard, e as reações dos compostos de Grignard com etanol que forma álcool primário, com etanol que forma álcool secundário e com cetona que forma álcool terciário. Além dessas duas observações, eu quero fazer aqui um exercício interessante. Ele caiu na prova da FUVEST de 2007, numa prova da segunda fase, que faz referência à questão que nós acabamos de tratar, as reações com os compostos de Grignard. Vamos então agora ver um exercício desse, como eu falei, da prova da FUVEST. Em 1912, François-Auguste Victor Grignard recebeu o Prêmio Nobel de Química pela preparação de uma nova classe de compostos contendo, além de carbono e hidrogênio, magnésio e um halogênio, os quais passaram a ser denominados de compostos de Grignard. Muito bem. Tais compostos podem ser preparados pela reação de um haleto de alquila com magnésio. Aqui, como nós já fizemos na apresentação dessa aula, o magnésio, que tem uma carga positiva, ele é eletropositivo, ele é atraído pelo bromo, que é eletronegativo. Então aqui nós temos um brometo de etil e magnésio, um composto de Grignard. Aí o que ele fez depois? Ele foi fazendo aquilo que nós estávamos treinando ali, né? Ele foi pegando esse composto de Grignard e foi reagindo ele aqui primeiramente com... Ele reagiu o composto de Grignard com o aldeído, notem, 1, 2, 3, 4 é o butanal, e o butanal com esse composto de Grignard foi acontecer o seguinte aqui, ó, observem. Como nós já tínhamos feito anteriormente, né, o radical metil tem carga negativa, vou colocar aqui, carga negativa em relação ao cloreto de magnésio, brometo de magnésio com a carga positiva. Aqui o oxigênio fica com a carga negativa, o carbono fica com a carga positiva, e devido a esse rearranjo, né, cargas com sinais opostos vão se atrair, né? E aí o par de elétron da ligação π se deslocalizou. Sendo assim, lembra que acabamos de falar isso na teoria? Então aqui esse grupo com a carga positiva liga-se ao oxigênio e esse com a carga positiva liga-se ao carbono. Então eu vou marcar aqui com uma cor diferente aonde que foi parar esse grupo aqui, ó, o CH2, que é o radical etil. O radical etil foi parar aqui, ó, do lado direito. Aqui está o radical etil proveniente do composto de Grignard. Aí essa reação ela é submetida a uma posterior hidrólise. E nessa reação de hidrólise, a água, que é constituída pelos íons H+, e o H-, eu gosto de deixar a água escrito dessa forma, porque eu acredito que dessa forma mais didática os alunos conseguem visualizar melhor, né, as cargas opostas dos íons. Aqui está H+, ou H-, e aí o que acontece é o seguinte, esse aqui com carga positiva liga-se à hidroxila e esse hidrogênio ao oxigênio. Aqui a carga é menos, né? Deixa eu colocar a carga negativa. Aqui é menos e essa carga aqui é positiva. Eu, na verdade, só estou recapitulando, né? Vocês podem perceber que a FUVEST cobra esse assunto de vocês numa reação sigo-modelo, ou seja, o aluno não tem assim obrigação de ter conhecimento disso tudo. Aqui tudo que eu estou falando está sendo mostrado aqui para vocês. Observem, tudo foi fornecido.
Apenas o aluno tem que verificar o modelo que está sendo apresentado e fazer aquilo que ele pedir depois. Então, como nós já falamos inicialmente na apresentação da teoria, aqui está a reação de composto de Grignard com esse aldeído aqui, né, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, forma um álcool secundário. E aqui nesse caso mais específico, aqui ele usou uma cetona. E nessa cetona ele pegou o brometo de etil e magnésio e reage ele com essa cetona. E como nós já apresentamos para vocês, o que vai acontecer aqui? O rearranjo do par de elétrons da ligação π e as cargas com sinais opostos se atraem. Aí vai ocorrer a adição do composto de Grignard a essa cetona. A cadeia do etil veio parar aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o radical etil. Agora, isso é muito importante para nós resolvermos essa questão da FUVEST, que vocês consigam visualizar o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Esse etil aqui, CH2CH3, veio desse composto aqui, ó, do cloreto, do brometo de metil etil magnésio. Bom, aí só para terminar aqui a apresentação dessa reação, posteriormente ocorre aqui a hidrólise, né, que é a reação com a água, onde os íons provenientes da água são os íons H+, e o íon OH-, e as cargas opostas se atraem, e esse hidrogênio liga-se a esse oxigênio, e aí formou, como produto dessa reação, o álcool terciário a partir da reação do composto de Grignard com uma cetona, como nós vimos na apresentação. Aqui está, CH2, CH3, esse etil aqui, ele veio do composto de Grignard e alongou a cadeia ela ficou maior, né? Por este método, para preparar este álcool terciário, há duas possibilidades de escolha dos reagentes. Preencha a tabela da folha de resposta ao lado para cada uma delas. Quais são as possibilidades diferentes? São as seguintes. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar essa estrutura aqui e vou anotá-la aqui do lado. Observa só. Ele não vai copiar, mas eu copio aqui, não tem problema. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Eu vou copiá-la aqui, ó. CH3, CH2, CH2. Aqui nós temos o carbono da hidroxila. Esse carbono da hidroxila ele é proveniente, como isso aqui é um álcool terciário, ele é proveniente da cetona, né? Tá, agora que tem um detalhe, quais são as possibilidades diferentes? A primeira opção é essa que tem aqui a cadeia carbônica proveniente da cetona, que é essa que está em vermelho aqui, ó. Parecido com esse modelo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Esse álcool terciário proveniente dessa cetona aqui, ó. Aqui está o carbono da carbonila e esse carbono em vermelho aqui, esse CH3, ele veio, tá, da cadeia da cetona. Agora eu vou colocar aqui em azul, pessoal, o que é proveniente do composto de Grignard. O composto de Grignard contribuiu para essa cadeia que está aqui em azul, que é um radical com 3 carbonos, que é um propil. Então essa é a primeira possibilidade. A primeira opção é essa cadeia da cetona em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que é a pentanona, e esse composto aqui, que é proveniente do composto de Grignard. Eu vou anotar então aqui
essas possibilidades. Esse aqui é o composto de Grignard, que originou esse aqui, ó, cloreto. É o brometo que ele usou, né? Então vai ser o brometo de propil magnésio, CH2, CH2, CH3. Pronto, essa é a primeira opção para um composto de Grignard. Por outro lado, isso daqui origina uma cetona com essa característica aqui, ó, com 1, com 2, 3, 4 carbonos. Essa aqui é a carbonila da cetona. E esse CH3 faz parte da sua cadeia. Essa é a primeira opção. Uma segunda possibilidade, senhores e senhoritas, seria essa cadeia da cetona aqui em vermelho. Essa cadeia aqui com 1, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, sendo que esse carbono é o da carbonila, e aqui eu vou continuar do lado direito, pegando essa cadeia lateral, esse CH2 aqui, CH2, CH3, que na primeira opção constitui o composto de Grignard, mas uma outra possibilidade, eu posso pegar isso aqui como sendo a cetona, né? E aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo eu vou colocar o metil, e esse metil, por sua vez, ele pode ter sido proveniente do composto de Grignard, certo? E aqui está a hidroxila. Essas são as duas possibilidades, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo para vocês. Opa, nem tanto assim, né? Ele vai desaparecer. Então aqui na segunda opção, aqui está, na segunda opção, esse metil aqui embaixo, ele é proveniente do cloreto de metilmagnésio. Essa é a segunda possibilidade. E toda essa cadeia carbônica aqui, senhores e senhoritas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, uma cadeia bem grande, né? Essa cadeia com 7 carbonos é a possibilidade referente à cadeia da cetona, com 1, 2, 3 carbonos. Agora, esse carbono de número 4 aqui é o da carbonila, é o carbono da carbonila, aqui está, e aqui ele vai continuar do lado direito com essa cadeia carbônica com mais 3 carbonos, que eu vou escrever aqui, CH2, CH2, CH3. Bonito esse exercício da FUVEST, né? Para esse tipo de padrão de resposta, de resolução, o aluno não precisa ter conhecimento da reação de Grignard, basta ele interpretar o que foi dado e aí ele faz igual naquilo que ele pediu. Esse tipo de reação que a FUVEST gosta muito de fazer uso no seu vestibular é a famosa reação siga o modelo. E aí eu pego esses resultados, completo esta tabela. A primeira possibilidade, o composto carbonílico é 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, que é a pentanona. O reagente de Grignard é o brometo de propil magnésio. E o haleto de alquila é justamente o... Aqui estão as duas possibilidades já. O haleto de alquila é o halogênio, na qual você tem aqui, aqui está, nesse início da reação aqui, para poder formar esse brometo de metilmagnésio é através do brometo de etila. E para formar esse cloreto de metilmagnésio,
esse composto aqui, aí o haleto tem que ser o brometo de metila. Colocando esses resultados nessa tabela, aqui está o resultado final já impresso para vocês. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço a todos a atenção. Meu muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Não deixem de fazer os exercícios que eu vou deixar anexado a essa aula como complemento para você verificar se houve entendimento. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.